Bom dia, pessoal. Mais um 3 em Pauta no ar, nesta terça-feira chuvosa aqui em Santos, na Baixada Santista, nesse 20 de abril. Um grande abraço a você que nos acompanha. Mais um dia de muita informação, análise e entrevista aqui no 3 em Pauta. Teremos hoje a presença de Roberto de Faria, advogado especialista em direito do trânsito, presidente da Comissão de Trânsito da OAB Santos. Tudo bem, Roberto? Obrigado por participar do 3 em Pauta. Tudo bem, bom dia, Ted, bom dia, Marcelo, bom dia, Anderson, bom dia, internautas do programa 3 em Pauta. Hoje vamos falar muito sobre o novo Código Brasileiro de Trânsito, as mudanças que foram feitas e foram homologadas, entraram em vigor na última semana. E online temos Anderson Firmino. Tudo bem, meu amigo? Bom dia. Bom dia, Ted, bom dia, Roberto, bom dia a todos que acompanham mais um 3 em Pauta. Prazer estar aqui mais uma vez, obrigado por deixar a gente entrar na sua casa e, como sempre, análise, notícia, debate, muita informação aqui no 3 em Pauta. E lembrando que o 3 em Pauta é um oferecimento do laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa, não só em sua sede na Bernardino de Campos número 50, como em todas as filiais da Baixada Santista, agora com o Célula Mater Kits também. Tem um recadinho também, gravado pela nossa querida Cris Carvalho, que hoje não está presente, mas o recadinho ela estará. Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas 137 em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Tá aí o recadinho da Célula Mater, lembrando, lá na Bernardino de Campos número 50, é a principal, a sede, sede principal do Célula Mater e todas as suas filiais. Tem na Rua Amazonas, tem a Célula Mater Kids, pertinho da Célula Mater principal, ali todas perto da Beneficência Portuguesa. Vamos primeiro, agora, antes de falar com o nosso convidado, vamos debater bastante sobre o Código Nacional de Trânsito, mas antes vamos de giro de notícias, Anderson? Exatamente. Vamos começar aqui o giro de notícias. Uma notícia internacional, vamos começar o giro, porque hoje essa notícia pode impactar aí bastante aí na noticiário, que hoje é o julgamento do Derek Chauvin. Quem é o Derek Chauvin? Aquele policial que se ajoelhou no pescoço do George Floyd ano passado, ficou 9 minutos ali com o joelho no pescoço do George Floyd, acabou matando, o rapaz, e enfim, isso gerou uma onda de protesto, o Black Lives Matter, começou ali. Então, hoje é o julgamento dele, na verdade, o júri vai se reunir hoje para poder deliberar a respeito do caso, Eles estão reunidos desde segunda-feira, como ontem, Sim. Mas é importante o caso aí. O júri é composto por 12 pessoas, sendo 6 brancos e 6 multirraciais, entre eles negros, Enfim, é uma decisão aí que vai gerar bastante controvérsia, porque qualquer decisão que não seja a condenação total, a pena máxima do Derek Chauvin, que se negou a depor, ele não quis prestar depoimento durante o júri, se negou a falar, com o direito dele. Enfim, mas pode gerar nova onda de protestos, enfim, a situação bastante complicada lá nos Estados Unidos. Então, isso aí vai permear o noticiário hoje, junto do Derek Chauvin, que é acusado do homicídio do George Floyd. Aliás, quando aconteceu o caso também, o noticiário perdurou por vários dias, não só pelo ocorrido, mas justamente pelos protestos, justamente o que pode acontecer, como você bem disse, caso, em especial, em caso de não condenação, vamos ver quais serão as reações, A verdade é essa. Tem uma outra notícia aqui, vamos abrir aqui o famoso link, para dar aquela ajudinha. Santos aí está reforçando a chamada para a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Veja só, tem que reforçar, tem que ficar lembrando, mas infelizmente é o que acontece. Cerca de 3.500 pessoas aí, entre idosos e trabalhadores da saúde, ainda não tomaram a segunda dose da vacina da Coronavac em Santos, que é um complemento aí importante, porque somente após 2 semanas da segunda dose é que a vacina pode atingir o máximo de eficácia, e proteger aí contra casos mais graves da Covid, Vale lembrar que quem deixou passar o prazo máximo de 28 dias de intervalo entre as 2 doses de Coronavac deve ir ao posto mais próximo para completar o esquema vacinal.
vale lembrar também que não há necessidade de reiniciar a vacinação ou tomar uma terceira, né? É sempre bom lembrar, né, Anderson? Lembrando que no caso da Oxford e AstraZeneca, o período para a segunda dose é de 8 a 12 semanas. Por sinal, é ela que está sendo utilizada no pessoal de 65 anos. A semana em Santos está sendo utilizada a vacina de Oxford, da AstraZeneca, né? Falar em vacinação, ela, obviamente, é o caminho que a gente tem, é a melhor saída para essa questão da Covid, né? Porque ontem, por exemplo, a Baixada Santista registrou o recorde de mortes e doentes na pandemia. Foram 74 óbitos, 813 casos confirmados num único dia. Tem os casos represados, questões lá foram confirmados só agora, enfim, mas o fato é que ontem foram consignados, lá foi anotado, não quer dizer que morreram ontem, mas foram consignados 74 óbitos e 813 casos na Baixada Santista, né? No total, já são 122 mil pessoas contaminadas com coronavírus, que tiveram coronavírus aqui na Baixada, e 4.345 óbitos. São números muito expressivos, números bastante grandes. No momento em que o comércio reabre, né, ensaia uma retomada, mas é sempre bom ter esses números no horizonte, porque em que pese a redução nos leitos, das internações, o alerta continua, né, Ted? Não, sem dúvida, o alerta continua, a pandemia não acabou, como diria aquela famosa frase. E falando ainda no aspecto aí de doenças, né, vereadores da região aí estão pedindo providências para o combate à dengue, né, na Baixada Santista, que é outro problema que aflige as pessoas além da Covid, né. Isso está sendo encabeçado pela União dos Vereadores da Baixada Santista, a UVEBS. Eles encaminharam, né, a entidade encaminhou um ofício aos prefeitos das 9 cidades da região para solicitar providências aí sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Os representantes aí do legislativo das cidades aí se dizem preocupados, naturalmente, com a alta nas notificações de casos de dengue e chikungunya também. Vale recordar que, de acordo com o levantamento feito junto às secretarias de saúde nos municípios, de 1º de janeiro a 15 de abril desse ano, foram 15.048 notificações. O número já é 80% maior do que o total de notificações registradas durante todo o ano de 2020, que foi de 8.328. Números, infelizmente, também números expressivos, né, Anderson? Com certeza. Perdão. E para fechar o giro de notícias, Ted, o presidente Bolsonaro sancionou a lei que permite a realização de teste de paternidade em parentes próximos ao suposto pai, né? A nova legislação foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira. Na prática, o que isso significa? Os testes em parentes consanguíneos do suposto pai poderão ser autorizados por um juiz, caso o suposto pai tenha morrido ou não possa ser localizado. O exame deve ser feito preferindo-se os parentes de grau mais próximo aos mais distantes, né, em relação aos mais distantes, quer dizer, um irmão, um pai, uma mãe, né, um outro filho, de repente. Então, fica aí essa questão importante aí nessa luta, né, pelo reconhecimento de paternidade, né, uma questão bastante importante. Aí, então, tem essa situação aí sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Certo? Esse é o tipo do segredo que não vai dar mais para levar para o túmulo, né, Anderson? Exatamente. Alguém acha que não é? E, bom, vamos falar agora sobre trânsito, né? Sobre trânsito, mudanças no Código de Trânsito, né? E eu queria começar perguntando ao Roberto a respeito do Código de Trânsito. Houve várias mudanças foram assinaladas na última semana. E levando em conta, no geral, Roberto, as mudanças foram mais benéficas, foram mais maléficas? Qual que é o saldo dessas mudanças, Roberto, numa análise inicial? Ted, foram 57 mudanças e eu vejo de uma forma positiva, né, para pedestres, ciclistas e motoristas. Então, o código evoluiu, precisava disso. Foi a mudança mais significativa desde sua criação, que foi em 1997. Então, acredito que foi de grande valia essa atualização. Era necessária nesse momento, Roberto? Ou já tinha passado um pouco da hora? Era necessária, foi uma promessa de campanha, né? Sim. Do presidente Jair Bolsonaro, e ele tem que fazer no seu mandato. Então, ele fez. O projeto inicial não era tão bom,
com as alterações realizadas pelo Congresso, ele ficou mais justo. Privilegiou bastante o bom motorista. Isso é importante. Anderson, alguma primeira pergunta aí para o Roberto Faria? A primeira pergunta para o Roberto, que talvez gere mais dúvidas, né, é a questão da pontuação da carteira, né, porque agora passa para 40 pontos, mas tem uma série de nuances aí quanto à punição, quanto ao acúmulo de pontos, que o Roberto explicasse para a gente melhor. O Anderson pergunta a respeito dos novos critérios de pontuação, agora 40 pontos, e causa, como lembrou o Anderson na pergunta, várias nuances aí acerca das infrações, da pontuação. E aí a gente queria que o senhor desse uma explicação geral a respeito dessas mudanças, o que mudou, como é que está agora, enfim. Como era antes e como está. Antes era, independente da gravidade, era 20 pontos, né? Então, o condutor atingia 20 pontos, já tinha que cumprir, já tinha que responder o processo de suspensão, e cuja pena mínima era de 6 meses. Hoje ficou uma forma escalonada, então aquele condutor que não cometer nenhuma multa gravíssima, o limite fica 40 pontos. O condutor que cometeu uma multa gravíssima, 30 pontos. E o condutor que cometeu 2 ou mais, o limite ficará 20 pontos. Então ele escalonou e agravou, né, na verdade, manteve os condutores que cometerem multas gravíssimas, ficarão com um sarrafo mais baixo, né? Teriam o limite só de 20 pontos. Isso, na tua análise, Roberto, isso é um benefício, de repente, para o bom motorista? Porque, aparentemente, parece que a coisa fica igual, né, em razão da gravidade das infrações e, por conseguinte, da quantidade, ou acaba dando tudo no mesmo, no fim das contas? Não, na verdade, o que as pessoas... o que na prática acontecia? Muitos processos, muito fácil atingir 20 pontos, você tomava multa médias, né? Por exemplo, 4 pontos, 5 vezes 4, 20, estourava e respondia da mesma forma que a pessoa que cometeu 3 infrações gravíssimas. Então, ficou mais justo dessa forma, porque quem comete pequenas infrações, o limite fica maior, então fica para 40 pontos. Então, isso privilegia, porque a pessoa, pequenas infrações, multa grave, multa média, o limite fica 40 pontos, então é mais difícil atingir. Agora, aquele infrator contumaz, que sempre atinge 40, 50 pontos, aquele será punido exemplarmente. Da mesma forma, o motorista que cometer 2 ou mais gravíssimas, o limite será 20 pontos. Então, eu vejo com bons olhos. E agora também teve uma alteração que, para os motoristas profissionais que exercem atividade remunerada, o limite será 40 pontos, independente da gravidade da pontuação. Os motoristas se justifica, né, porque o motorista profissional está mais exposto, está mais tempo no volante, então ele terá esse benefício ao seu favor. Antes da próxima pergunta do Anderson, né? Vou ler alguns recadinhos aqui. Marcelo Dias, bom dia, um ótimo programa a todos. Darlan Júnior, um abraço da Darlan. Roberto Faria, um dos melhores profissionais e um dos caras mais incríveis que conheço. Parabéns, Darlan. Um grande abraço. Dando mensagem para você. A Arminda Faria, olha aí, já tem uma promessa aqui. O Roberto vai ser o futuro presidente da Casa de Madeira. Oi? Armindo, perdão, eu li errado aqui. Armindo. Armindo Faria, Roberto vai ser o futuro presidente da Casa da Madeira. Armindo é suspeito, é meu primo. Teu primo? Opa. Foi presidente. Faria, lógico, pô. Foi excelente presidente da Casa da Madeira, hoje presidente do Conselho. Um grande abraço. E o Darlan também fala que você jogava muito. Falando para mim, pô, onde você jogava mesmo? Você jogava em que posição? Eu era goleiro. É mesmo? Goleiro de futebol de salão. Não passava nada, então? Eu jogava, modéstia à parte, eu desempenhava. Salão mesmo? Mas você jogou profissionalmente ou só de Joguei profissional. É mesmo? Em quais times você jogou? Joguei aqui em Santos na Marvel. Marvel, Ozan, Perdigão, Bordon, Atlanta, né? Comecei no Atlanta. Portuários da Alpes, eu passei por vários times aqui. Maravilha. Pô, Anderson, temos além de um excelente advogado de trânsito aqui, temos um grande goleiro do futsal aqui, viu? Poxa vida, essa faceta do Roberto eu não conhecia. E um convidado potencial para o canal Só Esportes, né? Pois é, né? Exatamente. O Anderson está lembrando aqui que a gente tem um canal chamado Só Esportes, e qualquer hora a gente vai entrevistar o Roberto para ele falar da sua carreira no gol, né? No gol do futsal. Diga lá, Anderson.
Qual é a sua próxima questão? Eu queria só continuar essa história da pontuação, né? Porque eu acho que, na verdade, é isso mesmo, né? Porque quem comete infração gravíssima, esses estão em situação mais complicada. Quem comete infrações mais leves acaba tendo uma situação um pouco mais abrandada, né? Quando ele fala dos motoristas que exercem atividade remunerada, onde é que os motoristas de aplicativo se encaixam nisso, né? Porque acho que não existe uma regulamentação para eles, né? Não é um motorista profissional, digamos assim, com carteira para isso, né? Como é que fica o caso deles com relação à pontuação? O Anderson pergunta a respeito, quando o senhor falou dos motoristas com atividade remunerada, né? Onde se encaixam os motoristas de aplicativo nesses casos? Porque muitas vezes são motoristas que, teoricamente, não têm a carteira profissional e saem também. Isso aí eu estou incluindo, não está na pergunta do Anderson, mas certamente tem a ver. Também não tem a carteira profissional, às vezes guiam Uber, guiam esses aplicativos mais populares. E também como é que a legislação se enquadra em relação aos motoristas aplicativos, porque às vezes nem a legislação também há uma legislação própria. Não, na verdade eles se enquadram sim. O motorista profissional que eu quis dizer são aqueles que exercem atividade remunerada. Então, para você incluir na sua CNH exerce atividade remunerada, basta apenas fazer o psicológico. Então, todo motorista de aplicativo, taxistas, eles têm a categoria B, que é para automóvel, e tem a observação exerce atividade remunerada. Todos esses motoristas, o limite será de 40 pontos. Então, o rigor é o mesmo, não importa se é aplicativo, não importa se é o táxi tradicional, o motorista de caminhão. O benefício é o mesmo, né? Na verdade, o limite será de 40 pontos para esses motoristas. Tem a diferença, né? Claro que motorista C, D e E, esses têm que fazer o toxicológico. Então, para os motoristas categoria C, D, né, carga, micro-ônibus, ônibus e caminhão, esses têm ainda a dificuldade, né, na verdade, um rigor maior, porque independente da validade da CNH, a cada 2 anos e meio eles têm que fazer o exame toxicológico. Uhum. Já o taxista e o motorista de aplicativo, não. Ele só tem que ter a observação exerce atividade remunerada na carteira e ele pode trabalhar normalmente, não precisa fazer toxicológico e também tem o limite dele é 40 pontos. Até a respeito, eu ia fazer uma outra pergunta, mas já que o senhor puxou o assunto do exame toxicológico, a gente comentava fora do ar aqui que, até o senhor puxou o assunto, que há uma confusão ainda muito grande a respeito dessa mudança do exame toxicológico, essa série de... Qual é essa confusão, doutor Roberto, e como é que está sendo feito agora essa parte? A confusão se dá pelo seguinte, a pessoa não tem a informação de quando ela fez o último toxicológico, porque já existia essa regra de a cada 2 anos e meio, porém não tinha sanção. Então, muita gente não fazia. A maioria sem saber da data e não havendo sanção. Exatamente. Então, ele acabava fazendo só na renovação da carteira. Uhum. Então, a resolução, agora foi dia 12, o CONTRAN editou a resolução 843, que ela determina o seguinte, para os condutores C, D e E, cujo toxicológico venceu até dia 12/4/2021, essas pessoas... elas têm, se ela dirigir esses veículos que necessitam da categoria C, D e E, elas têm até 12 de maio para realizar o exame toxicológico. 12 de maio desse ano. Isso. Tá? Sob pena de ser flagrado dirigindo com o toxicológico vencido há mais de 30 dias, tomar uma multa de R$ 1.467 e ter 3 meses de suspensão, condicionado ao exame negativo, à realização do exame negativo. Agora, a pessoa que está com o exame toxicológico vencido antes até 12/4, mas não dirige van ou caminhão, né? Não dirige nenhum. Não exerce atividade remunerada. Não exerce, pode até exercer, pode ser um taxista que tem a categoria D, por exemplo, existe muito, porém não dirige o veículo que necessita da D. Uhum. Dirige só o automóvel. Sim. Então, essa pessoa não tem a necessidade de correr para fazer logo. Por quê? Ele não vai ser flagrado dirigindo um veículo, ele vai ser flagrado dirigindo um táxi, então ele não precisa correr com isso. Agora, as pessoas que o exame toxicológico venceram depois do dia 12/4, esse sim, se ele dirige veículos que necessitam da categoria ou
tem a multa que for flagrado, claro, mas tem a multa de balcão que a gente fala, né? É uma terminologia que a gente usa muito. Quando ele for renovar, ele será multado por não ter feito no prazo correto. Então, a multa também é 1.467, 3 meses de suspensão. Então, essa é a dificuldade do pessoal entender. E o que acontece é a falta de informação. Então, o único jeito de saber quando ele fez o toxicológico, não consta na carteira, né, isso, e nem na certidão de prontuário, ele tem que baixar a carteira digital, e lá na carteira digital tem essa informação. Ele ligando o Detran, por exemplo, se ele ligar para o Detran não informa isso? Não informa. Então, já está sendo questionado isso, fizemos um ofício que tem que deixar essa informação disponível, né, o princípio da publicidade. De maneira mais fácil, né? Exatamente, porque tem muitos condutores que não têm o QR Code na carteira, né? Então, o único jeito de baixar a carteira digital é você ter o QR Code no verso da carteira. Então, só as carteiras mais recentes que têm essa disponibilidade. A taxa, antes até da pergunta do Anderson, uma curiosidade minha, a taxa é muito baixa de pessoas que têm a carteira nacional de habilitação digital? Eu não sei te informar, mas deve ser bem reduzida. Uhum. Anderson Firmino. Então, eu quero aproveitar e perguntar para o Roberto a respeito, para fechar essa questão da pontuação de carteira, etc., né? Que nos últimos anos, até em função da legislação antiga, a prática da venda de pontos, né? O pessoal compra a pontuação da sua carteira, etc., era muito recorrente, embora não fosse algo legalizado. Você acha que, de alguma forma, essa indústria também de comprar pontos, etc., também vai ser coibida aí em função da nova legislação? O Anderson pergunta se essa nova legislação ligada aos pontos vai acabar coibindo essa indústria que existe, tipo de compra de pontos, ponto para lá, ponto para cá. Isso coíbe de alguma forma ou não? Infelizmente, assim, em parte, né? Porque a pessoa acaba cometendo esse ilícito, né? Que é crime, né? Falsidade ideológica, arrumar uma pessoa para assumir os pontos. Agora ela tem, se ela não tiver nenhuma, 2 multas gravíssimas, o limite será 4 pontos, a pessoa acaba não tendo necessidade de cometer esse ilícito, na verdade, porque 40 pontos é um limite razoável. O que acontecia na prática é que muita gente, como eu tinha falado anteriormente, muita gente atingia os 20 pontos, então era muito processo, e o próprio Detran não conseguia julgar, então acabava não punindo, ocorria prescrição de muitos processos, porque o Detran são é o Detran, né, a defesa do Detran, e mais 2 instâncias, JAR e CETRAN. Então, ocorria prescrição intercorrente, que o processo tem que terminar em 3 anos em cada instância, ou 5 anos a prescrição punitiva. Então, acabava não ocorrendo a punição, então não atingia o seu fim, não, o motorista acabava não sendo punido. Então, com esse aumento de limite, eu acho que diminuirá muito o processo e acabará o órgão conseguindo cumprir seu papel. Outra pergunta. Antes da minha pergunta aqui, só citando aqui o Jefferson Novelli assistindo o nosso programa, um abraço ao Jefferson. E até falando ainda, terminando o assunto pontuação, mas entrando em um outro assunto que, aliás, a principal mudança, talvez propalada pelo presidente Jair Bolsonaro quando da intenção de fazer alterações no Código de Trânsito, era a duração da validade da carteira, né? Que antes era de 5 anos, e depois, agora passa a ser de 10 anos. Isso representa, na prática, como posso dizer, uma piora, não digo uma piora, mas um risco maior de quem está no volante, ou tem a coisa da idade também, uma coisa acaba compensando a outra? Exatamente, antes era de 5 anos a 65 anos, agora ele escalonou também. Então, os condutores até 50 anos, a validade será de 10 anos para renovação. De 50 a 69, 5 anos. E de 70 em diante, 3 anos. Lembrando que o médico, analisando o condutor, ele pode reduzir a critério dele. Pode reduzir a categoria, às vezes, né? Exatamente. Pode colocar restrições de até dirigir, não pode dirigir à noite. Então, tem vários tipos de restrição. Então, eu acho que pela evolução, pela expectativa de vida, pela capacidade motora e cognitiva dos idosos hoje, eu acho que tenho certeza que essa mudança também foi importante. Eu até me lembro, Anderson, não sei se você se lembra, quando você entrou em A Tribuna, tinha um jornalista muito antigo em A Tribuna, que era o senhor Aleto Rosato, que trabalhou lá anos e anos. Ele
faleceu já com 90 e tantos anos, e ele tinha se eu não me engano, um Fusquinha. Ele dirigia aos 90 e tantos anos, eu me lembro de vê-lo, acho que ele só parou realmente quando acho que não deu mais, porque ele realmente ia para a tribuna com aos 90 e pouco. Não sei se ele dirigia bem ou mal, porque eu nunca peguei uma carona com ele, mas eu sei que ele dirigia, né, Anderson? Não, e tantos motoristas, né? O pessoal que tem carro, assim, de mais idade, às vezes tem carro por 50, 60 anos, o mesmo carro, também tem uma paixão especial por dirigir. Meu pai mesmo, meu pai adorava pegar a estrada, assim, tinha seus momentos de abuso de velocidade e tal, mas... Todos têm em algum momento, né? Exatamente. Eu queria perguntar pro Roberto a respeito da questão das cadeirinhas, né? Da cadeirinha para as crianças também teve uma mudança importante. Aí muitos pais e mães que com criança para lá e para cá, também teve uma alteração no Código de Trânsito por conta das cadeirinhas, né? Então o Anderson pergunta a respeito agora das novas normas ligadas às cadeirinhas para crianças, né? Me parece que tem alguma coisa a ver com idade, tem alguma coisa a ver com a altura também da criança. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como era e como está agora. Exatamente. Antes, né, era de 7 anos, né? Então, a criança menor de 7 anos tinha que obrigatoriamente usar cadeirinha. Agora não, aumentou a idade para 10 e também tem que ter a altura de 1,45 m, não basta ser só a idade. Essa foi a alteração. Isso, na sua visão, Roberto, também é um ganho, porque as crianças de 10 anos e tal já querem ter um pouco mais de, digamos, de independência, 10, 11 já muito mais, mas isso de repente, falando na família, né, isso fica mais difícil também, ó filho, tem que pôr na cadeirinha, porque senão a gente vai ter para problema. as crianças de 10 anos, né, assim, tá aqui o assento de elevação também, né, então a cadeirinha é mais para criança com menos idade. Agora, o assento de elevação, mais justo, mais seguro, para 10 anos, de 1,45 m, por causa do cinto, né, da altura do cinto, exatamente por isso. Agora, muitas pessoas vão ter que comprar cadeirinha, porque já não usavam mais, né? Então, tem que ficar atento. Até o senhor falou uma coisa importante, porque você pensa numa cadeirinha, né, inicialmente, num bebê, até uns 5, 6, até no caso os 7, conforme você falou. Mas já com 10, você já pensa no menino ali no banco de trás, um pouco mais solto, então vai ter que convencer a criança também, né, doutor? Ficar um pouquinho mas aí que o assento de elevação já é bem diferente da cadeirinha, né? Então, não acredito que não tenha problema, não. Até uma pergunta que eu queria lhe fazer agora de maneira geral, né, a respeito dessas novidades aí do Código. A gente fala, se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganado, em 1997, quando se tornou obrigatório o uso do cinto, né, foi em 97? Sim. Se tornou obrigatório o uso do cinto. Muita gente diz, ninguém usava cinto, quando usava era só na estrada, e olhe lá, e muitos diziam assim, puxa, no Brasil tem aquela coisa da lei que pega e da lei que não pega. E começou a ser uma campanha não só de fiscalização, mas uma campanha de educação a respeito do cinto, como o capacete para o motociclista. Há coisas mais casuístas, como o extintor de incêndio dentro do carro. Mas o senhor acha que todas essas regras que a gente está debatendo... Ted, o kit de primeiros socorros, lembra? É verdade, Anderson lembrava do kit de primeiros socorros também, que todo mundo foi uma febre danada de você comprar kit de primeiros socorros para ter no carro, né? Senão você era multado, assim como o extintor. Até levando em conta todas essas regras que a gente está falando, levando em conta, são recentes, né? Começaram a vigorar na semana passada. Claro, isso leva, no Brasil, infelizmente, certas coisas levam tempo. Mas, levando em conta tudo isso, é necessário, assim como o cinto de segurança, por exemplo, uma campanha de fiscalização, uma campanha de educação para que as pessoas entendam que as coisas são necessárias, não porque elas vão ser multadas ou porque elas vão ter problemas na carteira, mas são necessárias por causa da segurança delas próprias. Exatamente. Na verdade, já passou da hora, e o código também, veio essa alteração, ela obriga as prefeituras e os órgãos de trânsito a fazerem convênios, né, para
educação do trânsito. Então, todo o dinheiro arrecadado com multa, ela tem que ser investido na educação do trânsito. Então, já passou da hora de ter nas escolas essa disciplina, porque vai transformar as crianças em futuros condutores. Sim. E em melhores condutores do que nós somos hoje. Então, eu acho importante, o código tem essa previsão, e eu acredito que ao longo do tempo aí, isso caminha para ter uma disciplina nas salas de aula. O futuro está nas crianças, então, como sempre dizemos, né? Exatamente. Antes da pergunta do Anderson, mais algumas mensagens aqui. O Fernando Passos, bom dia a todos. O Armindo Faria faz uma brincadeira boa aqui, viu, Anderson? Ele disse que o Soteldo não vai poder dirigir. Que é isso, Armindo? Não é porque o Soteldo tem 1,60 m que ele não vai poder dirigir. Tem uma adaptação ali. Apesar que ele está numa condição que ele não precisa dirigir. Alguém dirige por ele, né, Anderson? É verdade. Não, é bom até o Soteldo tomar cuidado, muito cuidado com ele, muito zelo com ele, né? Lembrando que hoje tem na Libertadores, a fase de grupos, né? Santos e Barcelona de Guayaquil, partida às 7h15, né, Ted? 7h15, o Santos enfrenta o Barcelona. Diga. Fox Sports, né? Fox Sports, isso transmite o jogo, né, Santos e Barcelona, e o Santos estreia nessa fase de grupos, conforme você bem lembrou, né, uma estreia muito importante. Essa é a verdadeira estreia, né? O Santos já jogou pela Libertadores, mas agora é a estreia realmente valendo, né? Um outro recadinho aqui da Maria Aparecida Coelho Dias, dando bom dia. Diga lá, Anderson, qual é a sua pergunta agora? Eu queria trazer aqui uns dados do InfoSiga, né, que é o sistema de estudo, né, a respeito dos dados de trânsito do Detran de São Paulo, que falam do ano passado, né, o balanço do ano passado, que o estado teve o menor número de vítimas no trânsito desde 2015. Só para uma comparação, em 2015 foram 6.466 óbitos causados por acidente de trânsito. No ano passado foram 5.023, então houve uma queda bastante sensível, também em função do tempo que o pessoal, menos pessoas transitando por conta da pandemia, etc. Mas também imagino que seja também em função da legislação sendo um pouco mais cumprida, etc. Né? Eu queria que o Roberto comentasse essa situação, essa queda no número de acidentes aí, de vítimas fatais do trânsito ano passado aqui no estado de São Paulo. Roberto, o Anderson trazia dados aqui a respeito da queda do número de vítimas fatais no trânsito no estado de São Paulo no ano passado, que foi o menor desde 2015. Quer dizer, um número muito importante. Claro que em 2020 já vivíamos uma pandemia, menos gente circulando, né, na teoria, menos gente com certeza. Talvez não tanto quanto se gostaria, em razão das providências. Esse número de 2020, Ted, já foi 7,6% menor do que 2019, que não tinha pandemia. Quer dizer, isso aí já muda a coisa, já muda de figura. Quer dizer, o Anderson lembrava. Já foi quase 8% menor do que 2019, que a pandemia não sabíamos ainda o que era isso. E eu queria que o senhor falasse a respeito da importância de um número como esse e da observância das regras também. Há uma conscientização maior, até levando em conta esses números e a conscientização também? Com certeza, o brasileiro não é um bom motorista. Descumpre muitas regras, o código tem que ser rigoroso para isso, mas com certeza essa diminuição deu-se por causa da pandemia e a circulação de veículos diminuiu. Então, eu acredito nisso. Agora, uma mudança muito importante, que a gente ainda não comentou, foi a impossibilidade de o juiz substituir a pena privativa de liberdade, a prisão, por restritiva de direito, nos casos que o condutor, estando sob influência de álcool ou outra droga, causaram um acidente, mesmo que culposo. Lesão corporal culposa ou homicídio culposo, agora o condutor que estiver nesse estado, ele será preso. Isso já era uma reivindicação da sociedade, porque existia um sentimento de impunidade, né? Eu acho que essa mudança era um desejo da sociedade e veio numa hora importante. Se for colocar na balança, né, doutor, essa talvez seja a grande alteração do código, né, ou não? Exatamente, é a mais significativa. O senhor falava que o brasileiro não é um bom motorista, né? Mas ele é pior motorista ou pior pedestre? Eu acho que na verdade todos estão envolvidos, né? Ciclistas, pedestres e motoristas. Então, por isso que eu friso sempre na educação, na escola de base, essa disciplina é importante ela ser criada para formar melhores motoristas, melhores pedestres, melhores ciclistas.
Até uma pergunta a respeito do trânsito, né, da fiscalização do trânsito. Muitas vezes se vê a CET, né, o trabalho da Companhia de Engenharia de Tráfego, tem gente que fala, não, a CET só multa, só quer saber de multa, não olha, às vezes, o trânsito, o engenheiro de tráfego, é a coisa do semáforo, é a engenharia de tráfego de maneira geral. Até a respeito da educação, como é que o senhor acompanha aí, como advogado ligado ao trânsito, especialista em direito de trânsito, o papel da CET, e eu não falo só daqui, eu falo de maneira geral, afinal é um órgão que tem outras cidades. Como é que o senhor avalia o papel atual da CET, da Companhia de Engenharia de Tráfego, na observância das regras, na condução do trânsito em uma cidade, falando, claro, de Santos, que é a cidade em que estamos? Pelo menos o que me parece, assim, a CET e outros órgãos, a única fonte de renda, única fonte de receita, de renda não, de receita, é a multa, né? Então é temerário, porque tem que multar, né? Tem que multar, porque senão a empresa dá prejuízo. Desde que haja validade naquilo também. Exatamente, não, esse é a grande questão, né? Claro que é subsidiada pela prefeitura, né? Quando a prefeitura ela cobre os prejuízos, mas eu acho temerário. Para mim, tinha que ser uma secretaria de transportes ligada à prefeitura, e não uma companhia de sociedade de economia mista. Mas há grandes companhias de sociedade de economia mista que geram o trânsito, né? Então, esse assunto já está ultrapassado. Mas, assim, ela tem que investir mais em educação. Eu não vejo a transparência em relação a quanto a CET gasta em educação. Ela é obrigada a investir o dinheiro em educação. Eu vejo muito pouco, ou pelo menos, ou a publicidade da CET está deficitária, que não divulga isso, ou realmente investe muito pouco. Eu fico imaginando que antigamente, antes de existir a CET, o senhor vai lembrar, antes o policial tinha autoridade para multar, né, se não me falha a memória. Imagine agora o policial com tantas atribuições, tivesse que ter essa atribuição também. Ele continua, né, o policial... Continua, de certa forma. Ele tem... Porque antes havia antes não existia a CET, então era só ele. Exatamente. Existem as multas que são competência do Estado, né, que só... Por exemplo, um licenciamento vencido, né? O agente da CET... Quando eu falo aquelas multas de rua mesmo, né? Então, vulgarmente, a gente chama multa de chão, né? Então, existe o policial militar, ele pode aplicar, ele tem um talão da CET com ele, que é o convênio da prefeitura e o Estado, e tem o talão do Estado. Então, ele usa, de acordo com a competência da infração, ele usa um talão ou outro. Então, ele pode multar as multas de competência do município, sem problema nenhum, que é a competência concorrente, e ele aplica as multas. E os agentes não, os agentes só aplicam as multas de competência do município. Perfeito. Anderson Firmino. Bom, só dando mais alguns dados aqui do InfoSiga, né, do balanço 2020, trazendo para a gente aqui, para a nossa região, no comparativo 2019 com 2020, na Baixada Santista, a queda do número de óbitos no trânsito foi de 11%, né? A região que teve uma queda mais sensível do estado foi Presidente Prudente com 30%. E a que teve um aumento foi a região de Itapeva, com 55% de aumento, né? E dessas 5.000 e tantas mortes registradas em 2020, segundo o InfoSiga, 1.899 foram de motociclistas. Então, diante disso, eu queria perguntar para o Roberto as alterações do Código com relação aos motociclistas, né? Que são sempre um ente muito frágil do ecossistema do trânsito, né? Digamos que é o mais frágil ali junto. Na verdade, o mais frágil é o pedestre, talvez, né? Isso para quem está com veículo, né? Exatamente, mas dos que estão motorizados, digamos assim, o motociclista talvez seja um dos mais frágeis desse ecossistema. A compensação também tem muitos que abusam demais. Eu queria que ele falasse das alterações aí do código com relação aos motociclistas. O Anderson traz até mais dados a respeito das vítimas aí, né? Das quase 6.000, quase 2.000 foram envolvendo motociclistas, né? E ele pergunta, aliás, é uma pergunta muito, muito importante, o que o código traz de novidades com relação aos motociclistas? Motociclistas, a falta de viseira, que antes era uma multa suspensiva,
que por si só já instaurava o procedimento de suspensão, e agora sem viseira é uma multa média. Da mesma forma, a viseira em desacordo, que era uma multa leve, passou a ser média. Então, ele regularizou essa parte. Sem capacete, a multa continua suspensiva. Não mudou nada. Continua suspensiva. A infração é gravíssima, né? É gravíssima. Infração gravíssima e autossuspensiva. Basta ela para instaurar o procedimento de suspensão. E perde a carteira? Tá? Isso, aí responde o processo de suspensão, pode ter a carteira suspensa. Uma outra alteração, farol, né? Farol também, ele deixou, a multa de farol deixou de ser suspensiva. Antes a pessoa não acionava o farol da moto, aquelas motos mais antigas. Hoje de dia ainda, né? De dia, isso. De não dia, é mais suspensiva? Eu estou falando de dia. Não é mais suspensiva. Então, hoje as motos já, né, liga a moto, da partida na moto, o farol já acende. Mas tem motos mais antigas, você tem que ligar o farol, acender o farol. Então, não é mais suspensiva. E acho que essas duas foram as mais. Então, tem muitos motoqueiros que estão respondendo processo por farol, por multa de farol, eles vão ser beneficiados com a alteração legislativa, porque a multa nova vai retroagir para beneficiar. Vai retroagir? Da mesma forma, os motoristas que estão com pontos, por exemplo, 35, e estão respondendo processo, ainda não tem uma decisão transitada em julgada no âmbito administrativo, a lei nova vai retroagir e beneficiar. No caso, ela retroage, mas a pontuação é que volta ou a decisão volta ao início? Isso que eu não entendi. Não, na verdade, assim, se você tem hoje 35, por exemplo, né, 35 pontos, está respondendo, está se defendendo lá, o processo seu está na Jari, vai ser extinto o processo porque não existe mais interesse do Estado em punir, tendo em vista que a nova lei aumentou o limite para 40 pontos. Então, mesmo a infração tendo sido cometida sob a égide da lei anterior, ele vai ser beneficiado porque, como envolve restrição de direitos, tem que incidir princípio de direito penal, então a lei nova retroage para beneficiar o infrator. Isso já teve um parecer do CETRAN e agora com a resolução 844 de 2021, ela já regulamentou isso. A discussão vai ser, aquele motorista que já tem uma decisão transitada em julgado, já está com a sua CNH bloqueada, pronto para cumprir a suspensão, esse vai ter que procurar, eu entendo também que a lei nova deve retroagir, mas esse deve procurar o judiciário para se valer do seu direito. Procura um profissional habilitado, advogado que milita nessa área, e pode procurar o judiciário para tentar não cumprir a suspensão. Perfeito. Sérgio, diga lá. Não, eu queria só fazer um acréscimo aqui à fala do Roberto sobre as motocicletas, que também aumentou a idade para a criança na garupa da moto, né? Eram 7 anos, agora o limite mínimo são 10 anos, né? Então é mais um incremento aí na segurança da condução do motociclista, né? Não, o Anderson lembrava que também uma outra mudança foi o aumento da idade da criança na garupa da moto, de 7 para 10, agora de 7 anos para 10. Bem lembrado, Anderson. Também, como no carro, né, na cadeirinha, a criança agora terá que ter 10 anos e condições de prover sua própria segurança. Então, exato. A pessoa que tem, um exemplo, uma criança com 10 anos, mas tem alguma deficiência mental, por exemplo, não poderá ser transportada na motocicleta, na garupa da motocicleta. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Fernando Passos. Nem todas as multas são comprovadas pelos órgãos competentes. Com tanta tecnologia, essa prova não deveria ser obrigatória? A prova da multa, né, no caso, da existência da multa. Hoje tem... que, na verdade, o condutor acaba não recorrendo. Muitos não recorrem, né? Perdem prazo, ou não sabem como. Exatamente. Então, sempre aconselho. Primeiro, a prova-chave, né? Você tem que solicitar a cópia do auto de infração. Então, aquela multa que chega para você, né, a notificação de autuação, que também mudou o prazo, né? Antes ela tinha... você recebia, tem 30 dias para chegar às suas mãos. Na verdade, outra alteração no código. Mas e você só tinha 15 dias para indicar, ou para fazer a defesa de autuação. E hoje não, agora mudou para 30 dias, ficou melhor para o condutor, o proprietário. Agora, ele tem que solicitar, né, como eu estava falando, solicitar a cópia do auto de infração, que é o início do processo administrativo. Ali pode ter algum erro de preenchimento, algum descumprimento pelo agente, uma falha no auto de infração, que isso
pode anular a multa e, se não for alegado, dificilmente o órgão anulará de ofício, mesmo sabendo. Deveria, mas não faz. Então, assim, o principal é o condutor, proprietário que receber o auto de infração, a notificação da autuação, solicitar junto ao órgão a cópia do auto de infração, aquela guia, a guia da multa, né, que o agente preencheu. Isso é importante para o direito de recorrer começa ali. Agora, tem muitos órgãos que isso já está disponibilizado na internet, então ficou mais fácil agora, né? Então é importante a pessoa solicitar isso. Até o Fernando Passos completa aqui, já tomei multa onde nunca estive, quer dizer, até eu ia completar, nunca me esqueço de um caso que eu li isso no jornal, já deve ter sido no início dos anos 2000, aí 2000 alguma coisa, de um cidadão que foi multado e a multa indicava que as ruas eram um cruzamento de ruas paralelas. Obviamente, para quem conhece um pouco se são paralelas, elas não se cruzam. Então, não é raro, não é raro. Recentemente fizemos lá no escritório um caso exatamente idêntico. Recente? Recente. O agente se confundiu, com certeza, né? Uhum. Ele foi parado, e o endereço colocou errado. A multa é nula. O cruzamento da Ana Costa com a Conselheiro Neves, né? Exatamente, cruzamento absolutamente louco, né? Não existe. Ted, agora o cara toma multa de falta de cinto de moto, né? Atenção, e ele se confundiu Perdão, Anderson, não entendi o que você falou? Não, fora o cidadão tomar multa por falta de cinto usando moto, né? O Anderson até brincando aí, fora o cara tomar multa por falta de uso de cinto estando de moto, né? É mais raro, né? Mas já aconteceu. Já aconteceu, né? Também. Eu acredito. O que acontece? Às vezes, a placa, né? A anotação. O agente anota a placa, mas não eram 6, eram 5. E aí cai... A distância, aí cai no outro veículo, porque, na verdade, você vai receber a notificação, puxa do sistema. Por isso que é importante solicitar o auto de infração. Ali você vai ver que marca o agente preencheu do veículo, né? Ele pode ter anotado a placa errada e a multa caiu em outro veículo que não tinha nada a ver. Também, é verdade. Doutor, uma outra pergunta, não sei se o código também entrou nessa seara, a respeito das autoescolas, dos exames de motorista, houve alguma alteração e ainda significativa, seja para tirar a carta de carro, para dirigir carro, ou dirigir carta de moto ou de caminhão, enfim, as diversas categorias que existem? São as aulas, a obrigatoriedade das aulas noturnas, né? Não tem mais. Não tem mais obrigatoriedade? Então não será mais obrigatório a autoescola realizar as aulas noturnas, isso provavelmente o processo ficará mais barato. Então é um benefício aí isso no ponto geral, no custo da carta ficaria mais barato, por causa da disponibilidade do instrutor, exatamente, aquela coisa hora toda. Extra, né? Então, eu acredito que o processo da primeira habilitação ele terá uma queda no valor por causa das aulas noturnas. É importante também, não vejo necessidade. Esse caso, de repente, não é mais importante para o dono da autoescola do que para quem está tirando a carta? Não, depende, ele tem que repassar, né? Ele tem que repassar o custo. Sim. Se ele não terá mais esse custo, ele poderá... Pode ser que o preço fique o mesmo, né? Não seria... Aí a margem de lucro vai aumentar, mas acredito que as autoescolas, principalmente aqui de Santos, são bem idôneas. Acho que terá um repasse, sim. Além dessa, teve mais alguma alteração que o senhor lembra assim de destaque, ou não de destaque, mais alguma coisa referente ao assunto também das autoescolas aí dos exames? Da autoescola, que eu me lembro assim, não teve nenhuma alteração, não. Anderson Firmino. Eu quero fazer uma pergunta, eu não acho que não tem necessariamente a ver com o novo Código de Trânsito, com as alterações do Código de Trânsito, mas um assunto que é bastante importante aí é a questão das isenções, né, na compra de veículos, no pagamento de impostos, etc., para pessoas pessoas com deficiência na família, portadoras de doenças graves, enfim. Queria que o Roberto explicasse um pouco disso, a questão das isenções, assim, como é que está a legislação a respeito disso nesse momento? O Anderson pergunta a respeito de como está a legislação, melhor dizendo, referente às isenções na compra de carro para pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de... Enfim, que haja esse tipo de problema. Como é que está essa legislação? Diga, Anderson. De doença mesmo, né?
Ah, sim, em caso de doença, também outros tipos de doença. Como é que está essa situação, doutor? Está bem triste, né? Porque, na verdade, houve tiraram os direitos das pessoas com deficiência. Então, o governador do estado, João Dória, em 2020, ele editou um decreto, que esse decreto ele retroagiu para a data do convênio, 26 de julho de 2018, e ele prorrogou o prazo, que era de 2 anos para 4 anos. Então, até pessoas que já tinham passado esses 2 anos, já tinham vendido o carro, ficaram prejudicadas porque não conseguem comprar o carro novo. Isso foi uma arbitrariedade que está sendo questionada da justiça e está perdendo todos os casos, né? O Estado está perdendo, o juiz está entendendo que não pode retroagir para prejudicar o contribuinte. A outra mudança, da mesma forma, né? O presidente Jair Bolsonaro criticou as medidas adotadas pelo governador, mas fez a mesma coisa, editou uma medida provisória que também prorrogou para 4 anos o IPI e limitou o valor a 70 mil. Então, muita gente procurando a justiça, porque já se passaram os 2 anos e não conseguem comprar outro veículo. Agora, a principal lei que prejudicou e foi com aval da Assembleia Legislativa foi a do IPVA. O que o governador fez? Ele mandou um projeto de lei para a Câmara, que foi aprovado, restringindo a isenção de IPVA só para aqueles deficientes. Ele acrescentou a palavra severa e profunda na lei, que nem tem na literatura médica deficiência física severa e profunda. Ela é moderada, grave, gravíssima, mas ele pegou o termo da deficiência mental, sim, essa sim tem para severa e profunda, um pouco mais, né? E acabou falando, mas não só, ele praticou não só isso, ele colocou só aqueles deficientes que gastaram com adaptações externas, customizaram o veículo para a sua necessidade. Então, o que aconteceu na prática? Aquela pessoa que tem um encurtamento, uma tendinite, uma limitação na perna direita, por exemplo, ela teve que inverter os pedais, né? Porque ela tem uma deficiência na perna direita. Agora, aquela pessoa que não tem a perna esquerda, olha o absurdo, a pessoa que não tem a perna esquerda, ela não precisou fazer nenhuma adaptação, porque ela só usa a direita para acelerar e brecar e o câmbio automático. Então, o veículo, qual é a adaptação? É só ter carro automático que supre a necessidade da pessoa que não tem a perna esquerda. Essa tem que pagar IPVA. Então, essa lei é tão absurda e outra, ela não obedeceu o princípio da 90ª, que era 90 dias para entrar em vigor. Então, também uma enxurrada de ações no Poder Judiciário que estão tudo restabelecendo o direito do deficiente físico, da pessoa com deficiência. Então, e a alegação da Fazenda é muita fraude. Pô, muita fraude, combata a fraude. Claro. Combata a fraude, não retire direitos. Então, com essa justificativa de equilibrar o caixa, né, os cofres públicos, ele retirou direitos, que é um absurdo, e graças a Deus o judiciário na maioria deles tem entendido e restabelecendo o direito do cidadão. O Ministério Público também entrou com uma ação civil pública, mas, ao meu ver, o pedido é só que faça o recadastramento adequado, ele não pede a manutenção, então as pessoas vão ter que se valer das ações individuais. Será que é algo que pode retroagir em termos de lei, tipo voltar ao que era antes? Será que é possível diante de tantos problemas? Já tem a Defensoria Pública, entrou com ação, o partido PSB também entrou com ação, e o Ministério Público. Então, eu acredito que essa lei ela vai ter uma grande modificação aí, vamos aguardar. A gente já está chegando aí no final do 3 em Pauta, né? Sempre lembrando que é um oferecimento do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa, lá na Bernardino de Campos 50 e nas suas demais filiais. Eu queria encerrar da minha parte, depois passando para o Anderson, falando o seguinte, doutor, foram 57 mudanças no código, né? Há alguma que o senhor, como advogado, com a sua experiência, pense assim, puxa, faltou alguma coisa, ou de repente alguma coisa poderia ser melhor aperfeiçoada, alguma coisa que o senhor queria destacar nesse aspecto? Eu destaco vou falar duas, assim, uma positiva, que ela privilegiou o bom motorista, foi criado o Registro Nacional Positivo de Condutor, que significa que aquele condutor que não tiver nenhuma multa nos últimos 12 meses, poderá
ter benefícios tarifários e fiscais. Como se fosse um cadastro do bom comprador, né? Exatamente. E isso ainda tem que ser regulamentado pelo CONTRAN, mas a ideia é excelente. E também o CNE, né, Sistema de Notificação Eletrônica. Agora, todo órgão tem que aderir. E para o condutor, ele é opcional. Mas aquele que aderir ao sistema de notificação eletrônica, ele não receberá mais a notificação física, né, pelo correio. E aquele condutor que aderir a esse sistema, ele poderá ter um desconto de 40% no valor da multa, se ele não quiser discuti-la. Ele reconhece a multa e pode pagar com 40% de desconto. Isso também é muito importante. A crítica, como eu disse fora do programa, é que para colocar na carteira exerce atividade remunerada, é muito simples, basta o condutor fazer o exame psicológico. E o que pode acontecer na prática? Aquele motorista amador pode colocar exerce atividade remunerada apenas para se valer dos 40 pontos. Então, deveria o código ter restringido ou ter dificultado em alguma forma só para aquele motorista mesmo que exerce atividade, ou com alvará, ou com uma empresa. Agora ficou muito simples. Então, eu acredito, já está acontecendo, muitos condutores, vai no despachante, vai no poupa-tempo, apenas para colocar exerce atividade para se valer do limite de 40 pontos. Isso é a minha crítica em relação a essa mudança. Uma coisa o código não tirou, o jeitinho brasileiro, né? Exatamente, deu essa brecha aí. Eu acredito que agora quem vai ficar feliz isso são os psicólogos do Detran, que vão fazer bastante exame. Os exames vão aumentar. Com certeza. Anderson Firmino, mais uma pergunta para o Roberto? Eu tenho uma última pergunta para ele aqui a respeito do recall, né? Que parece que agora, para poder fazer fugiu a palavra agora, o licenciamento do carro, tem que comprovar que aquele carro passou pelo recall, quando é o caso de algum carro que foi necessário fazê-lo, né? Só vai ser liberado a renovação, né? O licenciamento mediante a comprovação de que foi feito o reparo. Eu queria que ele comentasse essa alteração. O Anderson pergunta a respeito da mudança que, para se conceder o licenciamento para um carro que teve que passar por algum recall, o proprietário tem que confirmar, tem que comprovar que foi feito aquele recall para que o licenciamento seja liberado. Aí pede um comentário. O Anderson bem atento. O que acontece? Antes já existia essa inclusão no cadastro do veículo, mas também não tinha penalidade nenhuma. Entendi. Então, não era cumprido. Então, hoje, quando a montadora chamar para o recall, o veículo que não for, vai ser colocada vai inserir essa restrição no cadastro do veículo e ele ficará impedido de licenciar o veículo. Então, depois de um ano, né, se ele não fizer o recall, ele não conseguirá licenciar o veículo. Também foi importante essa mudança. Consequentemente, fazer transferência também, né? Aí o Anderson lembra também que isso vale para as transferências também, né? Sim. Também sempre tem que comprovar. Tem que fazer o recall. Agora vai ter que fazer o recall. E é segurança, né? Se está chamando para o recall é porque é um item de extrema necessidade. Então, a montadora só faz isso em situações. Exatamente. O proprietário ele tem que ter a noção de que isso é importante até para a segurança dele. Maravilha. Gente, mais um 3 em Pauta chegando ao final, né? Sempre lembrando para o Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa, lá na Bernardino de Campos, número 50. Agradecendo ao Roberto de Faria, advogado, especialista em Direito de Trânsito, presidente da Comissão de Trânsito da OAB Santos. Muito obrigado, viu, doutor, pela atenção, pela disponibilidade com o 3 em Pauta. Eu que agradeço, Ted, foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço ao Marcelo e ao Anderson aí com as perguntas sempre pertinentes. Obrigado. É isso aí. Anderson Firmino, aquele abraço, hein? Um abraço, Ted. Antes de encerrar, eu queria só ler uma notícia rapidinho aqui, que o Brasil caiu 4 posições no ranking de liberdade de imprensa. Esse ranking é da Repórteres Sem Fronteiras. O Brasil está em 111º lugar, ali juntinho de países como a Guiné, como a Bolívia, como a Indonésia. Então, parabéns aos envolvidos que acham que trabalho de jornalista não é sério e acabam ameaçando, tornando a nossa profissão tóxica, perigosa por conta disso. Enfim, parabéns aos envolvidos. É a chamada hashtag Bolsonaro curtiu, né?
para ser bem sincero. Em resumo, é isso. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, por acompanhar mais um 3 em Pauta. Amanhã, feriado, temos 3 em Pauta. Anderson Firmino estará no estúdio aqui, Anderson, né, com o Sérgio Williams, né? Eu estarei online e Sérgio Williams, jornalista, historiador, vai falar muito sobre a história de Santos e sobre uma campanha, o blog que ele tem, o Memória Santista, que está passando por uma campanha muito importante aí de fomento para que ele cresça ainda mais, né, Anderson? Exatamente. Amanhã o programa vai ser bem legal. Amanhã é feriado, dia de Tiradentes, né? Dia 21 de abril. Isso. Mas o papo vai ser bom, vai ser papo de história, papo de iniciativas ligadas à preservação da memória, né? Então, acho que vai ser um papo bem interessante aí para animar o feriado dos nossos ouvintes. E até amanhã, gente. Até amanhã. Pessoal, aquele abraço. Até amanhã com mais um 3 em Pauta. Tchau, tchau.